Hoje, o texto bíblico diz para nós assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Hebreus 5,17. Deixa eu perguntar para você, eu queria que pelo menos 3 pessoas aí pudessem responder para mim, assim, rapidamente. Qual é o seu horário preferido de oração pessoal? Qual que é o seu horário preferido de oração pessoal? Diz aí para mim. Diz assim, com uma palavra aí. Qual o seu horário preferido de oração pessoal? Fala aí para a gente ouvir. Horário da manhã. Qual, pastora Maria? Meu horário é 6 da manhã e 15 horas. Às 6 da manhã e às 15 horas. O Edson é 3 da manhã ou 15 horas, Edson? 3 da manhã. 3 da manhã, na madrugada, é isso? Rasgado. 4 da madrugada. Esse é da oração raiz. Hoje, Dil, teu horário preferido é às 4 da madrugada? Isso. Olha só. Quem mais quer contar para nós aí? Qual o seu horário preferido de oração? Eu das 3 horas da manhã mesmo, madrugada. Essa minha célula é povo raiz, todo mundo orando junto. Uau! O meu é antes de dormir. Antes de dormir. Olha, essa oração, cuidado com essa oraçãozinha antes de dormir, porque às vezes uma oração profunda se transforma num sono profundo rapidamente. Cada um tem o seu horário mesmo. E você, Paulinho? O meu é das 4 da manhã. Às 4 da manhã. Eita, povo bom. Tem mais alguém que quer falar? O meu é depois que eu chego do serviço. Depois que chega do trabalho. Glória a Deus. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não importa a hora, não importa o momento. Uma das coisas que a gente precisa entender é assim: a gente tem um horário do nosso aquele horário de dedicado. Mas a Bíblia nos ensina a estarmos orando todo o tempo. Não pararmos de orar em todo o tempo. Quando está bem, em momentos assim, até acho que eu contei a experiência para vocês. Esses dias eu saí para andar de bicicleta com meu neto, com o Gabriel, e ele estava se deleitando com o ventinho no rosto, eu pedalando, e de repente eu comecei a orar em línguas e tal. E quando eu olhei, o Gabriel estava assim, com as mãozinhas postas assim, e ele olhou. O que me chamou a atenção foi que ele olhou para mim, tipo assim: tá orando, vovô? Tipo, isso é lugar de orar? Isso é momento de orar? Eu estava ali pedalando com ele e conversando com Deus e conversando com ele. Então a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter uma vida de oração, mas é muito importante a gente ter horários e lugares de oração também. Disciplina espiritual é muito importante. Nós estamos falando hoje sobre a vida de oração de Jesus. Jesus diz assim em João 10:30: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus estava falando com os judeus lá no pórtico de Salomão, e o que nós precisamos entender assim: mas ele já não era filho, ele já não tinha intimidade com Deus, por que ele tinha que orar? Se ele tinha se ele diz eu e o Pai somos um, por que ele tinha que orar? Apesar dessa completa intimidade que Jesus tinha com Jesus, a resposta mais explícita que eu posso dar para vocês da razão pela qual Jesus tinha que orar é a que está no texto que nós lemos aqui hoje. Jesus, ele conversava com o Pai, conforme Hebreus 5:7, durante a sua vida na terra, ele derramava suas lágrimas, ele falava em alta voz com ele fazia orações, ele fazia súplicas, porque a nossa oração ela não é só uma coisa. Nós oramos, nós suplicamos, nós agradecemos, nós desabafamos. Tem momentos assim que tudo que você faz na oração é chorar. Não tem momentos que é assim? Que falta palavras, que tudo que você faz é se derramar em Deus. Então, Jesus, ele era um homem, ele foi com semelhança a nós, e nesse processo ele tinha a sua vida de oração. Só no último dia da sua vida, a sexta-feira da paixão, que a gente costuma chamar, a sexta-feira santa, o que nós entendemos é assim: a noite da sexta-feira, ela começa no pôr do sol da quinta-feira.
do pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol da sexta-feira é a sexta-feira. A Bíblia diz que Jesus, na sexta-feira, ele orou por 3 vezes. Se você for acompanhar na Bíblia, você vai ver que Jesus, ele orou no cenáculo. O cenáculo é uma ampla sala mobiliada onde eles se reuniram, né? Onde os discípulos estavam reunidos. Ali, conforme João 17, 20, deixa eu admitir alguém que está entrando aqui. Conforme João 17, 20, a palavra do Senhor nos fala que ali Jesus orou pelos seus discípulos. Na sexta-feira ali, no cenáculo, ele orou pelos seus discípulos. A Bíblia também fala de Jesus orando agora no Getsemane. Quando eu falo de Getsemane para você, o que te vem em mente? Quando a gente fala em Getsemane, a gente já pensa em sofrimento, em dor, em suar gotas de sangue, naquele sentimento que antecipa a morte, a paixão de Cristo, não é, Edson? Quando a gente fala assim, esse é o meu Getsemane, esse é o meu Getsemane. Então, Jesus ali no Getsemane orou por ele mesmo. Veja, no cenáculo, por quem que ele orou? Pelos discípulos. A nossa oração precisa ser intercessória, quando nós oramos pelos outros, quando oramos por pessoas que necessitam, oramos pelos familiares, pelos amigos, pelos irmãos, pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos líderes políticos e tudo mais. Mas a segunda oração, ele orou por ele mesmo. Nós precisamos ter em meta isso, nós precisamos orar por nós mesmos. Ali no Getsemane, Jesus estava orando por ele mesmo. E ele dizia lá, como Mateus 26, 39, Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Se possível, passa, é difícil isso. Contudo, que seja feita a sua vontade. Ele estava orando ali por ele mesmo. Aí a terceira oração de Jesus na sexta-feira da paixão foi no Calvário mesmo, com os braços abertos, lá na cruz do Calvário. Até nós estudamos, nós tivemos uma série de mensagens sobre as 7 palavras de Cristo, as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Sabe onde que estavam essas palavras? Na oração de Jesus. Numa oração, Jesus proferiu essas palavras na cruz. Então, o que nós percebemos que das 7 palavras ali proferidas, 3 foram orações. Das 7 palavras que Jesus proferiu na cruz, 3 foram orações. A primeira foi em favor daqueles que o crucificavam. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Você está entendendo? Quando Jesus ensina a gente a orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. As outras 2 foi em favor dele mesmo. Ele estava ali no momento mais angustiante, ele estava no momento mais difícil, ele se sentiu abandonado, ele manifestou o seu coração na oração. Deus meu, por que tu me desamparaste? A nossa oração, muitas vezes, ela precisa ter essa sinceridade. Ela precisa ter isso para dizer exatamente o que está no nosso... Se você está se sentindo abandonado, se você acha que Deus não respondeu a sua oração, se você está se sentindo triste, angustiado, precisa pôr para fora isso. Sabe? A nossa tem que ter sinceridade nessa oração. E aí Jesus diz, Deus meu, por que você me abandonou? E por final, quando ele entendeu que ele estava ali ele já sabia, né? Mas quando ele interiorizou e ele recebeu a sua missão, ele aceitou a dor, ele aceitou a cruz. Aí, por final, ele ora dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa foi a última oração de Jesus. Pai, está cumprida, a testelestai, está consumada, eu cumpri a minha missão. O meu espírito está entregue agora nas tuas mãos. Então, a vida de oração de Jesus, ela é um modelo, é uma referência para nós. Às vezes a gente fica apenas no modelo da oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Mas eu quero dizer para você, a vida de oração de Jesus é com muita simplicidade, é como a nossa, no dia a dia compartilhando. Mas, além dessas orações que Jesus fez na cruz do Calvário, nós vamos perceber, se você está com a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo número 5,
você vai encontrar pelo menos mais algumas 5 passagens que falam a respeito da oração de Jesus. No capítulo 5 de Lucas, você vai ver o seguinte: no versículo 16, a palavra de Deus diz que Jesus, o versículo 16 fala que Jesus retirava-se para lugares solitários para orar. Ele diz, porém, ele se retirava para lugares isolados a fim de orar. As multidões corriam atrás de Jesus, as multidões que precisavam, queriam que Jesus orasse por eles, faziam. E aí Jesus pegava e ele se retirava para lugares isolados para orar. Quanto tempo faz que você não se retira para um lugar isolado para orar? Longe do barulho, sem celular, talvez o celular no modo avião, porque eu gosto muito de orar com canções, as canções me estimulam e ajudam muito, já fazem cerca de 27 anos que eu aprendi esse estilo de oração, de orar com canções, adoração, e isso tem sempre me levado mais fundo, mais profundo em Deus, né? E, então, qual a última vez que você se retirou para orar? No capítulo 6 também, versículo 12 de Lucas, você vai encontrar que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando com Deus. Passou a noite orando a Deus. Ele foi para um monte, a oração no monte. Tem muita gente que fala, é o modismo, é coisa de pentecostal. Eu quero dizer para você, é coisa de quem quer fazer vigília, é coisa de quem quer mais de Deus, é coisa de quem quer buscar mais. A gente precisa muitas vezes estabelecer momentos de orar mais do que 30 minutos, uma hora, a gente orar uma noite inteira, buscar essa presença de Deus para nós. Então, Jesus se retirava para lugares solitários. Jesus foi para o monte, passou a noite inteira em oração. Você vai ver no capítulo 9 de Lucas também, falando a respeito de Jesus, e diz assim, a palavra lá no versículo 18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Às vezes você vai sozinho para a oração e às vezes você chama pessoas para ir com você, pessoas que vão buscar a Deus, pessoas que querem ir, outras que você vai ensinar a orar, mas é muito importante. Eu quero até desafiar vocês aqui da nossa célula para a gente programar para breve uma vigília de oração, para a gente ter uma vigília junto de oração, para a gente ir para um lugar e para a gente passar uma noite em oração. Sabe, passar em oração, depois a gente começa o dia tomando um café juntos, na comunhão, mas para a gente orar até a nossa carne ficar realmente cansada, desgastada, mas o nosso espírito ficar fortalecido em Deus. Então, eu quero fazer esse desafio como Jesus fez para os seus discípulos, de levar os seus discípulos para a oração. O capítulo 9, ainda o versículo 28, você que está acompanhando aí na Bíblia, você vai encontrar de Lucas, né, que a Bíblia diz que aproximadamente 8 dias depois dessas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Aqui não era todos os discípulos, agora era mais na particularidade. Ele chamou seus discípulos mais íntimos, mais de perto, para subir para a oração. E também ainda no capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava orando em um determinado lugar. Nem quis mencionar onde era, mas ele sempre escolhia momentos e lugares para estar em oração. É fantástico isso. Hoje eu estava vendo o Bispo Mano falar e ele disse que nesse tempo de pandemia ele tem estado em muita intimidade, muita oração com Deus, mas ele está, inclusive, ele inclusive está no seu momento de lá restrito e tudo mais, mas tudo que ele quer é sair ainda para ir para um lugar e procurar lugares de oração e de intimidade com Deus. Nós podíamos ainda acrescentar aqui as passagens de Marcos 1,35, que diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto para estabelecer o seu momento de oração. Não se diz
que Jesus, o que eu quero que você entenda aqui é que não diz que Jesus ele apenas orava em momentos, em horários rígidos, pela manhã, meio-dia ou à tarde, como nós vemos o salmista falando de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, ou como a gente vê, que está lá em Salmos 55:17, como a gente vê a experiência de Daniel, que abria a sua janela para o lado de Jerusalém, e ele tinha os seus momentos de manhã, ao meio-dia e à tarde para orar. Jesus não tinha essa rigidez, porque às vezes ele orava durante uma noite inteira, às vezes ele estava nas montanhas ou em outro lugar, Jesus estava, até às vezes a gente fala, mas naquela hora da tempestade que ele estava no barco, Jesus estava dormindo, Jesus dormia, descansava, cumpria outros propósitos, mas ele não negligenciava a vida de oração. Uma coisa é certa, as orações do Senhor, elas não eram rotineiras e nem com vãs repetições, entenda isso. Você talvez veio de uma religião que tinha rezas, vãs repetições, que tinham rotinas. Eu quero dizer, a nossa oração precisa ser a manifestação do nosso coração, precisa ser a manifestação do que está dentro de nós, do que nós sentimos, do que nós pensamos, do que nós falamos. Por isso, eu quero dizer para você que os discípulos, eles ficaram tão encantados com a vida de oração de Jesus, que, assim, influenciados pela vida de oração de Jesus, lá em Lucas 11:1, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Por quê? Porque João Batista, no discipulado, ensinou os seus discípulos a orar. Agora eles disseram: ensina-nos também a orar. Então, foi nessa ocasião então que Jesus ofereceu para nós aquele modelo universal de oração, que é a oração que todos nós gostamos, que é a oração do Pai Nosso. Foi nesse momento que Jesus também discorreu sobre a importância da perseverança na vida de oração e sobre a boa vontade de Deus em nos ouvir e em responder. Lucas 11:2-13 tem aqui a história que nos ensina que Jesus, ele tem boa vontade para nos ouvir e para nos responder. Eu quero dizer para você que há uma conexão, há uma relação entre todas as orações de Jesus com todos os acontecimentos que antecederam a sua vida e todos que também aconteceram, tanto os anteriores como os posteriores. Todas as orações envolvia, você vai poder ver isso, o momento que ele estava passando e o momento que ele ia passar, ele já se preparava em oração. Escute bem isso, a oração é a chave que abre as janelas dos céus sobre nós, que traz o sobrenatural sobre todas as áreas da nossa vida. Vou repetir, a oração é a chave que abre as janelas dos céus sobre nós e traz o sobrenatural sobre todas as áreas da nossa vida. Estou terminando aqui, talvez caia a conexão, nós vamos entrar de novo para a gente ter um tempo de oração, mas eu quero concluir aqui dizendo para você o seguinte, perguntando para você, como é que está a sua vida de oração? Esse é o momento da gente ajustar. Talvez houve momentos que houve mais profundidade, mais intencionalidade, mais disciplina no processo. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a qualidade da sua vida de oração determina o nível da intimidade que você terá com Deus. A qualidade da sua vida de oração determina o nível de intimidade que você terá com Deus. O nível de intimidade que você desenvolve com Deus determina o poder que está sobre a sua vida para vencer o mundo, a carne, o diabo e bem como todos os outros desafios da vida. Você pode entender isso? Quero repetir, a qualidade da sua vida de oração determina o nível da intimidade que você tem e terá com Deus. O nível de intimidade que você desenvolve com Deus determina o poder que está sobre a sua vida para vencer o mundo, a carne e o diabo, bem como também vencer todos os outros desafios da sua vida. Vamos orar? Você foi abençoado por essa palavra? Essa palavra ativou a sua vida, o seu coração? Eu creio realmente que o Senhor pode fazer grandes coisas através da oração. Então, se a conexão cair, eu vou ligar de novo, e aí você já pode entrar no seu momento de oração, porque a canção vai estar
tocando e ministrando. O Espírito Santo, nós estamos dedicando esse tempo ao Espírito Santo. Deixa a presença de Deus invadir a sua vida, o seu coração. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, hoje aprendendo sobre a vida de oração. Vai orando aí, vai falando com Deus. Você não precisa ser direcionado na sua oração, você precisa simplesmente se conectar àquilo que Deus tem para a sua vida agora. Se você ora em